No dia 9 de abril de 2006, a taça chegava de helicóptero na Vila Belmiro. Uma cena inusitada. Depois de 21 anos, o Santos voltava a conquistar o campeonato estadual. Depois de 19 jogos, foram 43 pontos conquistados. Um a mais do que o São Paulo, que ficou com o vice-campeonato. Hoje a gente vai conhecer essa história super interessante do Campeonato Paulista de 2006, quando a taça chegou de helicóptero na Vila Belmiro. O Campeonato Paulista de Futebol é o torneio mais antigo que continua sendo disputado no Brasil. Ele começou a ser disputado em 1902 e o seu primeiro campeão foi o São Paulo Athletic, equipe fundada por Charles Miller, o pai do futebol aqui no Brasil. A equipe São Paulo Athletic deixou de disputar partidas de futebol na década de 1910. Ainda existe até hoje, porém como um clube amador. Atualmente, o Campeonato Paulista é disputado por 16 equipes, divididas em 4 grupos com 4 equipes cada. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam em uma primeira fase com 12 rodadas. Após o fim dessa primeira fase, os 2 primeiros de cada grupo se enfrentam em quartas de final e conforme vão avançando para as fases finais do campeonato. Esse é o formato atual do Campeonato Paulista, mas esse torneio já teve vários outros formatos. Um deles menos popular, que é esse formato de pontos corridos, igual ao Campeonato Brasileiro, por exemplo. Uma fase única onde a equipe com a melhor pontuação acaba se tornando campeã. Esse formato foi usado pouquíssimas vezes. E justamente nesse campeonato de 2006, esse era o formato utilizado. 20 equipes disputaram a edição de 2006 do Campeonato Paulista e se enfrentaram em turno único, totalizando 19 partidas. E ao final desse turno único, quem somasse mais pontos seria o campeão, sem a disputa desse tradicional mata-mata depois disso. Falando em clássicos, nesse Campeonato Paulista de 2006, o Santos ganhou por 1-0 do Corinthians, ganhou por 1-0 também do Palmeiras e perdeu por 3-1 para o São Paulo. Essa derrota para o São Paulo justamente na penúltima rodada, que é um ponto muito importante da nossa história. E teve também um clássico local contra a Portuguesa Santista, na qual o Santos perdeu por 2-1. Apesar dessa grande vitória da Portuguesa Santista contra o Santos, a Briosa, como assim chamada, acabou sendo rebaixada para a Série A2 daquele Paulistão. Na 18ª rodada do Paulistão de 2006, penúltima rodada, São Paulo e Santos se enfrentaram no estádio do Morumbi. O Santos tinha 40 pontos e o São Paulo tinha 36. Ou seja, o Santos precisava de apenas um empate para já adiantar a festa do título. Mas não foi bem isso que aconteceu. O Santos abriu o placar, mas acabou tomando a virada para o São Paulo. Essa partida terminou 3-1 para o time da capital paulista. E os dois times foram para a última rodada, o Santos com 40 pontos e o São Paulo com 39. O Santos, lembrando, estava 21 anos sem conquistar o campeonato estadual. Então, com certeza, naquele momento, os corações santistas ficaram apertados e viram ali que provavelmente o Santos poderia perder aquele título que aparentemente estava nas mãos. Na última rodada, o Santos enfrentou a Portuguesa de Desportos na Vila Belmiro. Portuguesa que lutava contra o rebaixamento. Então, provavelmente seria um jogo bem duro para o Santos. E o São Paulo pegou o Ituano, apesar de ser mandante, jogou em Mojimirim. Basicamente, o Santos dependia de si mesmo, só de si mesmo para ser campeão. Ou de um tropeço do São Paulo, de repente uma derrota do São Paulo, desde que o Santos pelo menos empatasse o seu jogo. Por não ter uma definição de quem era o campeão, de quem seria o campeão, a taça do Paulistão não poderia estar nem na Vila Belmiro e nem em Mojimirim, quando as duas partidas começaram, simultaneamente. Os alto-falantes da Vila Belmiro não informaram ao time, nem à torcida, nas arquibancadas, que o São Paulo vencia o Ituano por 2-0.
Mas também o Santos nem precisou depender disso. Ainda no primeiro tempo, Kleber Santana fez o primeiro gol do Santos. Kleber Santana que infelizmente nos deixou naquele trágico acidente com o avião da Chapecoense. Leonardo marcou contra e o Santos fez, ainda no primeiro tempo, 2-0 e estava conquistando o título de campeão paulista. Se de um lado da Vila Belmiro a torcida do Santos fazia festa, do outro era só tristeza, porque a Portuguesa com essa derrota acabou sendo rebaixada para a Série A2 do Paulistão. Quando o relógio do árbitro marcava 36 minutos do segundo tempo, o helicóptero decola da capital paulista, com destino à Vila Belmiro. O último obstáculo para o Santos seria o mau tempo que fazia no estado de São Paulo, nos arredores da cidade de São Paulo e de Santos naquele dia. Mas felizmente tudo correu como planejado e o helicóptero, levando a taça de campeão paulista, decolou e pousou depois sem problemas na Vila Belmiro. Depois de 21 anos, o Santos voltava a ser campeão paulista. E depois de mais de 40 anos, o Santos voltava a conquistar um título na Vila Belmiro. Ainda falando de números, o Santos teve a melhor defesa daquele campeonato paulista, com apenas 19 gols sofridos em 19 jogos, 14 vitórias, 1 empate e apenas 4 derrotas. Aquele Santos de 2006 era um Santos que estava se reinventando. Depois de desfazer totalmente aquele time de Diego, Robinho, Elano e companhia, que tinha sido campeão brasileiro em 2002 e em 2004. Foi muito interessante, muito legal ter batido o São Paulo de Muricy Ramalho, que era o atual campeão mundial. E São Paulo que também iria nos anos de 2006, 2007 e 2008 conquistar o Campeonato Brasileiro de forma consecutiva. De fato, foi uma vitória gigantesca do Santos conquistar aquele Campeonato Paulista. Mas o fato mais interessante, mais legal dessa história, foi que a taça, de forma inusitada, chegou à Vila Belmiro de helicóptero.